Olha, a tecnologia está mudando a educação bem na nossa frente. E isso não está acontecendo por acaso, não. É o resultado de um ecossistema super poderoso. Nessa nossa conversa, a gente vai entender junto como essa inovação funciona, qual o papel das EdTechs nessa história toda e o mais importante, como a gente pode guiar essa mudança do jeito certo, com muita responsabilidade. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no cenário geral. O que é esse tal de ecossistema de inovação? Depois, a gente mergulha de cabeça nas EdTechs, que são as empresas que estão na linha de frente dessa revolução. Aí, vamos ver por que o Brasil é tão importante nesse jogo e, para fechar, vamos discutir a parte que talvez seja a mais crítica, a ética por trás de tudo isso. Vamos começar a entender isso. Porque, antes de falar de tecnologia na sala de aula, a gente precisa saber de onde ela vem. É que assim, inovação não é mágica, né? Não brota do nada. Ela nasce e cresce dentro de um sistema bem complexo, onde tudo e todos estão conectados. Vamos pensar um pouco, o que será que conecta a pesquisa que sai da faculdade, as políticas do governo e a velocidade das empresas para criar algo que realmente faz a diferença na vida das pessoas? A resposta para isso está num conceito que é fundamental. E esse conceito é o ecossistema de inovação. Mas não é um lugar físico, tá? É mais uma rede de conexões, de parcerias. A palavra-chave aqui é colaboração. É quando essa galera toda, universidades, empresas, governo, começa a trabalhar junta, mirando nos mesmos objetivos que o desenvolvimento dispara. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. É o modelo da hélice tríplice. Pensa assim, a universidade entra com a pesquisa, o conhecimento bruto. As empresas trazem a agilidade do mercado, sabem como aplicar aquilo. E o governo? Ele cria as regras do jogo, os incentivos. A mágica de verdade acontece quando esses três mundos se juntam, porque eles criam algo que nenhum deles conseguiria fazer sozinho. Beleza. Agora que a gente já entendeu o motor, vamos ver uma das suas criações mais impactantes, as EdTechs. As empresas de tecnologia que nascem justamente nesse ambiente de colaboração que a gente acabou de ver. O nome já entrega tudo, né? EdTech é a junção de education, educação, com technology, tecnologia. Basicamente, são startups, são empresas que pegam todo esse conhecimento do ecossistema e criam soluções específicas para os desafios da educação. E o que elas usam para fazer isso? Bom, um verdadeiro arsenal de ferramentas de ponta. Pensa só, inteligência artificial para moldar um ensino para cada aluno. Gamificação, que transforma o estudo numa coisa mais divertida, mais engajante. Plataformas EAD, que levam a aula para qualquer lugar. E análise de dados, que mostra o que realmente funciona. Olha, essa tabela aqui deixa tudo muito claro, né? É um antes e depois. De um lado, aquele modelo tradicional, mais padronizado, mais rígido. Do outro, a proposta das EdTechs, que é virar essa chave. É uma educação que se adapta a cada pessoa, que é flexível e que, finalmente, fala a mesma língua digital dos alunos. E sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que essa revolução tem um dos seus principais centros bem aqui, no Brasil. O país não é só mais um no jogo, não. É protagonista global quando o assunto é tecnologia educacional. Agora segura esse número aqui, 47%. Pode parecer só um dado solto, mas ele conta uma história e tanto sobre a força do Brasil nesse cenário. Pois é, quase metade de todas as EdTechs da América Latina são brasileiras. E isso, de novo, não é por acaso, é o resultado direto da força do nosso ecossistema de inovação. É um sinal do potencial gigante que a gente tem aqui. E essa liderança toda se traduz em um impacto econômico gigantesco. Dá uma olhada nesse valor, 4 bilhões de dólares. E o mais impressionante, isso não é o valor do mercado todo, mas de uma daquelas tecnologias que a gente falou. A inteligência artificial já não é mais papo de futuro, sabe? Ela já é um pilar da economia e da pedagogia. Esse valor todo mostra que a personalização do ensino, as novas formas de aprender, tudo isso já é o presente, já está estruturando a educação agora. Ok, mas com tanto poder na mão, vem a pergunta que não quer calar. Como a gente garante que toda essa transformação seja para melhor? E isso leva a gente direto para a necessidade de ter um guia, de ter princípios para inovar do jeito certo. Essa citação do governo federal dá o tom exato. O princípio da precaução não significa ter medo da tecnologia. Muito pelo contrário. Significa abraçar a tecnologia, mas com calma, com monitoramento e sempre com os objetivos da educação em primeiro lugar. Então, o ponto é que a inovação responsável tem dois pilares. Primeiro de tudo, inclusão. É garantir que a tecnologia seja feita ouvindo todo mundo, principalmente estudantes e professores. E o segundo ponto, responsividade.
é ter a humildade de corrigir a rota, de aprender com os erros e de se adaptar. Tá. E na vida real, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem regras que não dá para negociar. A tecnologia é uma ferramenta e ela precisa de supervisão humana. Precisa de transparência para a gente saber como as decisões são tomadas. Precisa proteger os dados dos alunos com unhas de dentes. E, talvez o mais importante, a inovação tem que servir ao professor e à justiça social, não o contrário. Ponto final. A gente está chegando ao final da nossa conversa, e a conclusão me parece bem clara. O futuro da educação está sendo construído exatamente na junção de duas forças muito poderosas: a energia de um ecossistema que inova sem parar e a bússola da responsabilidade. O potencial que a gente tem nas mãos é imenso. Quando um ecossistema de inovação forte como o nosso é guiado por uma ética firme, o resultado não é só uma educação com mais tecnologia. É a chance real de construir uma educação melhor de verdade, mais inteligente e muito mais justa para todo mundo. E para fechar, fica aquela pergunta no ar que eu acho que é a mais importante. A tecnologia é uma ferramenta incrível. A questão que todos nós, pais, educadores, gestores, cidadãos, temos que nos fazer é: como vamos usá-la para servir de verdade aos objetivos humanos da educação? E aí, curtiu essa nossa conversa sobre o futuro da educação? Se quiser mais papos aprofundados como este sobre inovação e desenvolvimento, é só se inscrever no canal Produtivamente TV. A gente se vê na próxima.